Professor, o ministro Paulo Guedes tem falado muito em relação a esse risco fiscal em que os economistas estão com muito temor, né? Ele diz que que tem superávit primário, que não tem risco fiscal, que não precisa temer essas especulações. Bolsonaro fala, inclusive, que vai manter isenções fiscais no ano que vem. Qual seria o risco fiscal realmente? E por que Paulo Guedes fala tão tranquilamente, né, em relação a esse superávit primário, que essas contas extras, como esse auxílio, esse aumento do auxílio emergencial, não iria afetar aí esse risco fiscal? Bom, Isabela, ele é ministro da Economia, então ele precisa sempre, né, oferecer uma visão otimista sobre a economia e tentar indicar que aquilo que ele está fazendo está dando certo. Então isso é esperado de praticamente todo ministro da Economia. O problema da fala dele é que este resultado que está sendo bom no momento, ele é produzido por causas que não são, primeiro, boas, porque esse resultado é causado pela inflação, e por uma atividade econômica muito associada a serviços, né? Serviços demoraram mais para voltar depois da pandemia, então conforme voltam os serviços, eles vão estimulando a arrecadação, e a combinação de inflação com serviços, que por sua vez também vai ter uma inflação pressionada, geram esse resultado fiscal momentâneo. Tá? Então, isso certamente é algo que ele pode usar para dizer que está tudo dando certo e que não vai ter risco fiscal. Mas, como vocês sabem muito bem aqui, todo mundo que trabalha com o mercado financeiro sabe que o mercado financeiro olha lá na frente. Ele olha se esse resultado vai se manter no tempo, se ele tem fundamento, se ele tem sustentabilidade. E o que a gente está observando em face da maneira como esse resultado está sendo produzido é que dificilmente ele vai se manter. Por dois pontos. Primeiro, conforme o Banco Central sobe a taxa de juros e ao longo do tempo a inflação cai, a tendência é que esse espaço, esse efeito positivo da inflação vai sendo reduzido. Segundo, a gente vai ter a pressão que está vindo da conta de juros da dívida pública. Já os últimos dados mostram que o governo vai ter que gastar 500 bilhões de reais nos próximos 12 meses apenas com juros da dívida. E isso inevitavelmente vai afetar o resultado e a própria dinâmica e trajetória da dívida pública. Além disso, a gente tem essas desonerações e essa redução do teto do ICMS, né, zeragem de IPI, que vai ter um efeito ao longo do tempo, não apenas sobre as contas federais da União, mas também sobre as contas estaduais, principalmente estados e municípios, mas particularmente estados. Então isso tudo gera uma salada que agora parece bonita, mas o mercado financeiro que conhece e acompanha sabe que no médio prazo isso vai precisar de alguma correção. E o Paulo Guedes não está oferecendo nenhuma correção. A correção que começou a se discutir agora, e saiu ontem, na verdade saiu hoje de manhã, é que o governo já está pensando em um outro marco fiscal que considere a evolução da dívida pública, de maneira a relaxar, né, a tornar um pouco mais flexível o teto de gastos. Isso é uma sinalização de que o governo está com dificuldade de manter as contas públicas dentro ali do que se chama o marco do teto de gastos, a despeito de se concordar ou não com o teto de gastos. Mas ele está com dificuldade de manter em face da pressão da sociedade, da pressão da própria conjuntura econômica por mais gastos do governo. Né? Isso é indiscutível. O efeito é que a gente não sabe se vai ser positivo do ponto de vista da desigualdade, da distribuição, por dois motivos. Primeiro, a gente está reduzindo impostos estaduais sobre consumo, o que em si é positivo, eu não acho que é negativo, porque facilita o acesso da população a muitas coisas, mas a gente também não atualizou a tabela do imposto de renda. Isso significa que tem gente que não deveria estar pagando imposto de renda por ter renda muito baixa e está tendo que pagar imposto de renda. E isso é um tiro no pé, porque as pessoas que consomem. Você acaba tirando um pouco a capacidade da economia de produzir demanda agregada, o que vai ser importante para sustentar o crescimento no médio prazo, e também é importante para a arrecadação do governo. Então, em face disso, a maneira como esse resultado está sendo construído é muito questionável. Professor,